guys. Good evening to you. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem com você? Tô bem também, graças a Deus. Boa noite. Boa noite, Viviane. Boa noite, Luiz. Ok, pessoal, então vamos lá. Hoje a aula vai ser uma aula extra sobre modal verbs. Nós temos muito conteúdo para ver. Modal verbs é bastante extenso. Então, eu aconselho que, quando a aula acabar e eu publicar ela no YouTube, vocês assistam mais uma vez, que daí vocês param, vocês podem fazer anotações, ou se não, vocês pegam esse material que eu já compartilhei lá no grupo e que também vai lá para o roteiro, e vocês vão pausando o vídeo, né, o vídeo que vai estar no YouTube, e vão fazendo, né, as anotações que vocês acharem pertinentes. Porque aqui, durante a aula, eu vou falar, né, muita coisa, e eu acredito que vocês vão pegar mais, assim, o básico, né? Os detalhes, vocês vão lá para o vídeo, pausem o vídeo, e daí fica mais fácil de vocês anotarem. Ok, então vamos lá, vamos começar com os modal verbs. Ok, então, antes de tudo, nós temos que entender o que são os modal verbs. Quando a gente fala de modal verbs, fica um pouco difícil de nós entendermos o que eles são, porque quando a gente está aprendendo o português, nós não aprendemos sobre verbos modais. Mas no português também existe verbos modais. Não é algo específico do inglês. Mas a gente não estuda na escola, pelo menos eu não estudei, e acredito que a maioria de vocês não estudaram, nem na língua portuguesa, os verbos modais. Mas o que seria isso? O que seriam os modal verbs? Aqui nós temos a definição. Eles, então, são um tipo especial de verbos auxiliares que modificam ou complementam o significado de outros verbos de uma frase. Eles são usados para expressar habilidades, permissões, obrigações, possibilidades, deduções e outras noções relacionadas à atitude, probabilidade ou necessidade em relação à ação expressa pelo verbo principal. Então, nós vamos ter um modal verb e um verbo principal. Então, eles vêm acompanhados de outro verbo. Eles são um tipo de verbo auxiliar. Eles auxiliam um significado específico que nós temos a intenção de passar numa frase. Ok, então, dito isso, vamos aqui entender a diferença entre os modal verbs e os demais verbos. Eles são diferentes dos verbos comuns, digamos, devido a algumas características únicas. Né? Aqui nós temos, enquanto os verbos regulares e irregulares expressam ações, estados ou processos, os modal verbs têm a função específica de modificar ou complementar o significado de outros verbos na frase. Então, isso é muito importante. Eles vão modificar o significado ou complementar esse significado. Então, vamos aqui. Aqui estão algumas distinções. A primeira delas, e que talvez seja a mais notória, é que os modal verbs não têm conjugação. Então, ao contrário, né, dos verbos regulares e irregulares, os verbos de ação, de estado, esses modal verbs eles não sofrem alterações de acordo com o sujeito ou o tempo verbal. Então, nós vimos lá no capítulo 1, no capítulo 2, que nós conjugamos os verbos de ação e o verbo to be. Então, eles são alterados. Né? Isso é a conjugação. É a alteração do verbo de acordo com a pessoa, ou de acordo com o sujeito, de acordo com as pessoas. Então, eles permanecem invariáveis, independentemente da pessoa ou do tempo em que são utilizados. Mas isso aqui é relativo.
como nós perceberemos, tem um ou dois modal verbs que são conjugados sim. Então, essa generalização, ela tem pelo menos duas exceções. Por exemplo, o can não muda para cans na terceira pessoa do singular no simple present. Então, he cans não existe. É he can. Outra característica aqui distintiva entre os modal verbs e os verbos comuns. Eles não têm infinitivo ou particípio. Então, nos modal verbs, nós não utilizamos essa estrutura de particípio, né, o infinitivo. Então, to can, não existe to can. Não existe to need. Né? Desculpa, to need, eu acredito que existe sim. Não existe to can, não existe to should, não existe to might, e a maioria deles, então, não tem to. Mas, como eu disse, há duas exceções. E também não tem o particípio, então não tem o verbo terminado em ed, o verbo principal, o modal verb terminado em ed. Não existe, então não adianta procurar lá na tabela que você não vai encontrar. Eles são sempre seguidos por um verbo principal no infinitivo sem to, como em I can swim. Se fosse outro verbo, provavelmente a gente teria que colocar o to no swim, né? Aqui nessa frase, por exemplo. Mas não tem to depois do can. Agora, tem algum que tem to? Tem, que é o have to. You need to. Mas eles são as duas exceções das quais eu estou falando. Né? Que eu conjugo os dois e eles têm to. Então, são as duas únicas exceções. Toda vez que a gente aprende um novo conteúdo em inglês, principalmente em gramática, nós temos que nos acostumar com a ideia de regras e exceções. Então, a gente generaliza, mas sempre tem que colocar ali esse detalhe, né, das exceções. Então, sempre tem uma ou outra exceção. Porque é uma língua. E as línguas, elas são como uma arte. As pessoas determinaram que ia funcionar assim. E assim como as artes, elas têm exceções. Né? É algo criativo. A língua é criativa. Então, às vezes, nós temos exceções. Então, aqui, I can swim. Não posso falar I can to swim. Porque esse swim está como nadar. Então, a minha intuição talvez me diga que eu deva colocar to. Mas não. Se é modal verb, eu não coloco, observada a exceção de need to e have to. Outro exemplo, she must go. Não é she must to go. Não, isso não existe. Ok, outra característica distintiva é que eles expressam atitude, probabilidade e necessidade. Três características que não são expressas pelos demais verbos. Então, aqui, enquanto outros verbos descrevem ações ou estados, os modal verbs são usados para expressar atitudes do falante em relação à ação, como permissão, o can, por exemplo, possibilidade, né? Possibilidade de probabilidade, o might, obrigação, que é o must, entre outros. Eles também são usados para indicar probabilidade, como eu havia dito, dedução ou conselho, adicionando camadas de significado à comunicação. Tem mais significados, como a gente vai ver, né? Então, aqui trouxe um resumo desses significados. Aqui, outra característica, eles podem ocorrer em diferentes posições na frase. Então, os modal verbs têm flexibilidade na posição dentro da frase, o que os torna diferentes de outros tipos de verbos. Eles podem aparecer antes do verbo principal, para enfatizar a modalidade, no meio da frase, para indicar a atitude do falante com relação à ação, ou no final da frase, para destacar o sentido modal. Então, eles são bem mais flexíveis quanto à posição. E quando a gente fala de posição, e eu estou dizendo isso porque eu tenho alguns alunos aqui que são professores de português. Né? Eu estou falando, então, de sintaxe. Né? Então, para os alunos que entendem
o que é sintaxe, né, vão entender que a posição está dentro da sintaxe. Ok, essas diferenças fundamentais destacam a importância e a singularidade dos modal verbs. É o que faz deles verbos, digamos, alienígenas, né? A gente sempre está aprendendo os verbos comuns, e daí chegam os modal verbs, e digamos que eles balançam um pouco as estruturas da gramática. E por isso também que eu estou dedicando uma aula específica para falar deles como um todo. Mais para frente, se vocês notarem lá no roteiro, nós vamos ter aulas específicas sobre alguns desses modal verbs. Então, nós teremos aulas voltadas, né, uma aula inteira para alguns desses modal verbs. Então, nós vamos detalhar, estudar mais detalhadamente eles em aulas futuras. Ok, então aqui a singularidade dos modal verbs na gramática inglesa, pois eles desempenham um papel crucial na expressão de nuances de significado e na comunicação eficaz. Ok, então se eles alteram o significado, eles dão nuance, né? Eles variam, eles dão variedade na nossa expressão do significado dentro de uma frase. Ok. Então, quais são os principais modal verbs e quais são seus significados? Então, aqui eu coloquei uma lista deles, né? O primeiro deles, e que talvez seja o mais conhecido, é o can, que indica habilidade, capacidade, permissão ou possibilidade. Então, veja, ele é bastante eclético, né? Habilidade, capacidade, permissão ou possibilidade. Mas como que eu vou saber se ele é habilidade, capacidade, permissão ou possibilidade? Pela análise da frase. Obviamente, eu não preciso ficar parando para fazer esse tipo de análise. Tá? Quando eu estou me comunicando, eu nem penso nisso. Meu cérebro já vai fazer isso automaticamente para mim. Mas quando a gente está começando a estudar o inglês, né, é importante a gente perceber o significado e as nuances de cada um. E, às vezes, quando a gente estuda eles isoladamente, sem ter uma aula panorâmica, que é essa aula que eu estou dando hoje, fica meio confuso. Porque, às vezes, eu vejo o que como habilidade. Aí eu passo para outro modal verb, e lá na frente eu digo que o can também pode ser permissão. Capacidade e permissão são duas coisas diferentes, né? Duas expressões diferentes. Então, esse tipo de aula eu acho que é interessante nesse sentido. Ela vai dar, né, uma visão panorâmica sobre os modal verbs. Então, aqui, vejamos um exemplo do can sendo usado aqui como habilidade. She can speak French fluently. Ela sabe falar francês fluentemente. Veja que aqui na nossa tradução ele está como verbo saber. Mas o can não é saber especificamente. Aqui na tradução foi usado assim, né? Porque a tradução ela tem que se desapegar um pouco da literalidade. Quem traduz literalmente, às vezes, não consegue compreender uma frase, dependendo, né, da tradução. Então, ela sabe, mas é o saber, não é aquele know, né? Não é simplesmente o know. O know é o saber, no sentido de conhecer. Aqui é o saber no sentido de ter a capacidade, de ter a habilidade de fazer alguma coisa. Então, é diferente, não é simplesmente saber. O could. O could ele pode indicar a habilidade do passado, ou seja, ele vai ser o passado do can, mas ele também pode ser um pedido educado, uma possibilidade remota ou uma sugestão. Então, aqui, mais uma vez, o could é bastante eclético. Ele pode ser um passado, mas não necessariamente um passado. Vai depender do contexto. Eu sempre estou dizendo, lá no nosso grupo de interação, que o inglês é uma língua altamente contextual. Então, eu preciso analisar, né, o contexto,
as palavras que estão ao redor daquela palavra que eu estou analisando, para saber qual o significado dela. Então, quando o professor pergunta qual o significado dessa palavra, o aluno vai ter que perguntar para o professor em qual contexto. Porque a maioria das palavras em inglês, elas podem ter mais de um significado. E às vezes a gente aprende um significado e aquele significado sedimenta na nossa mente e fica difícil depois de a gente trocar, né, ou acrescentar um novo significado. Então, é sempre importante estar ciente de que a língua inglesa é altamente contextual, diferentemente do português. O português é menos contextual do que o inglês. Ainda assim é contextual, porque toda língua ela tem um quê, digamos, ela tem algumas características contextuais. Ok, então aqui um exemplo. Could you please pass me the salt? Você poderia me passar o sal, por favor? Então, esse could é o você poderia me passar, né? Desculpa, o could é o você poderia. Então, é um pedido educado. No inglês é muito importante que nós sejamos educados, né? No português brasileiro, nós não nos preocupamos tanto com isso, como registro. Essa questão de ser educado, ser formal, é chamado de registro. Então, o inglês é uma língua que requer de ti, dependendo da relação que você tem com a pessoa, requer que você cuide mais do registro. O português de Portugal também é assim. Eu tenho que cuidar, eu tenho que prestar atenção nas palavras que eu estou utilizando, porque dependendo, eu posso soar grosseiro, mal educado, né? No português do Brasil não é tão assim. Ok. Aqui, agora nós temos o may. O may expressa permissão, possibilidade ou probabilidade. Nós vimos lá em cima que... Ah, não, nós não vimos o must está aqui. O must, o might, pode ser probabilidade também. Ok, então, vamos ver um exemplo aqui. You may leave the room now. Você pode sair da sala agora. É uma permissão. Quando nós estamos estudando inglês numa escola, geralmente o professor nos ensina a pedir para ir no banheiro. Então, geralmente eles falam, o professor ensina, May I go to the restroom? Professor, posso ir ao banheiro? Então, esse may é uma permissão, e é uma permissão educada também. É polida. Ok, o might agora. Ele é similar ao may. Ele indica possibilidade ou probabilidade, mas de forma mais incerta ou menos provável. Então, olha aqui a nuance. Ele é probabilidade, possibilidade, mas menos certo. Pode ser que não. É menos provável, talvez. Então, it might rain later. Pode ser que chova mais tarde, ou pode chover mais tarde. Mas é um poder não tão forte assim. Pode ser que não chova. Ok, o must indica obrigatoriedade e forte recomendação ou conclusão lógica. Então, you must wear a seatbelt in the car. Você deve usar cinto de segurança no carro. Então, esse dever. Você deve. E aqui, mais uma vez, é preciso prestar atenção na tradução. Desculpa, é preciso tomar cuidado na tradução, porque vários desses modal verbs podem ser traduzidos como deve. Porque no português, o dever, o verbo dever, ele inclui vários desses significados. Então, o dever é muito mais, no português, ele é muito mais, digamos, eclético, ele inclui muito mais significados, ele serve para como tradução de muitos desses modal verbs que a gente tá vendo aqui. Ok, o shall agora expressa propostas, sugestões ou promessas.
principalmente em inglês britânico. Então, temos agora mais essa característica. Existe uma diferença no uso desses modal verbs de acordo com o inglês que a gente está falando. Então, no inglês britânico, né, ele é bastante utilizado como sugestão, promessa e proposta. Então, você vai encontrar ele sendo muito mais utilizado na Inglaterra do que nos Estados Unidos. Então, shall we go for a walk? Aqui é uma pergunta e é uma sugestão do tipo, que tal? Que tal nós irmos fazer uma caminhada, darmos uma volta? Né? Que tal? O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, o shall tem esse sentido. É um convite, uma sugestão. E ele é a pergunta do let's go. Às vezes, o professor coloca lá, transforme essa afirmação em uma pergunta. Então, o let's go é o vamos, como afirmação. Já o shall é o let's go como uma pergunta. E olha o tamanho da diferença. Let's go está usando o verbo let e o verbo go. O shall já é um verbo totalmente diferente. O should aqui agora, ele indica conselho, recomendação ou expectativa. Por exemplo, you should eat more vegetables. Você deveria comer mais vegetais. E é uma recomendação, um conselho, uma expectativa externa. Então, não parte de mim. Quando parte de mim, aqui, ó, vejamos que aqui também o must também é recomendação. E aqui o should também é recomendação. Mas qual é a diferença? Alguém já me perguntou isso em uma das aulas. Qual a diferença entre must e should? O must é uma recomendação minha para mim mesmo. De mim para mim mesmo. Já o should é uma recomendação de mim para outra pessoa. Ou de outra pessoa para mim. Então, digamos que o should é uma recomendação externa. Não parte de mim. Ok. O will aqui indica futuro, promessas, decisões instantâneas ou previsões. Né? Também intenção, quando eu tenho a intenção de fazer algo. Quando a gente está aprendendo inglês, no início, a gente vê o will como futuro, somente como futuro. Aí, quando a gente entende lá que existem outras estruturas para fazer o futuro, a gente fica um pouco perdido. Mas como assim? Existem outras formas de se falar o futuro, de se fazer o futuro? Sim, porque o will é um futuro de intenção, de promessa, de uma decisão instantânea. Eu acabei de decidir, eu cheguei em casa e eu vi que a minha geladeira está vazia. Eu preciso fazer compras. Então, eu digo, I will go to the supermarket. I'll go to the mall. Eu decidi agora. Eu irei, mas eu decidi agora. Eu não planejei. Eu não planejei com antecedência isso. Eu decidi agora. Ok. Aqui o nono, o would. Então, ele pode indicar futuro no passado. Futuro do passado. Também indica polidez. Pedidos ou hábitos no passado. Então, o exemplo que nós temos aqui. Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Então, would you like é uma estrutura muito polida. Não é do you want. Do you want é você quer muito rude. Então, nunca pergunte para uma pessoa, do you want? Ok, o verbo want é querer? Sim, mas só que se você usar ele como pergunta, você vai estar sendo mal educado. Você vai estar sendo rude. Né? Então, would you like é polido. É a forma educada de perguntar se a pessoa quer fazer algo, se ela gostaria de fazer algo. Ok, alguma pergunta até esse ponto? Lembrando que vocês podem levantar a mão também, né, durante a minha explicação.
Ok, então, se alguém tiver uma pergunta, é só levantar a mão. Vou continuar aqui. Então, existem outros modal verbs além desses? Sim. Aqueles que eu acabei de mencionar são os mais utilizados, são os mais comuns. Agora, nós temos outros que seriam menos comuns, mas são importantes também. Então, o ought to expressa obrigações, deveres ou expectativas. Ele é muito semelhante ao should. Existem até alguns gramáticos, né, e alguns livros de gramática que trazem should barra ought to. O ought to, ele é muito utilizado na Inglaterra. Ele é mais comum na Inglaterra do que nos Estados Unidos. E ele tem, mais ou menos, o mesmo significado de should. Então, aqui o exemplo. You ought to apologize for what you said. Você deveria se desculpar pelo que disse. Então, você deveria. You should apologize. É a mesma coisa. É o mesmo significado. Agora, o need to indica necessidade ou obrigação. Embora need to não seja tecnicamente considerado um modal verb, é frequentemente usado de forma semelhante aos modal verbs, aos modais. Então, isso aqui é importante. Ele não é tecnicamente porque ele é conjugado, está dentro daquela exceção. O número 2 e o número 3 são exceções, porque eles são os dois, tecnicamente falando, estruturalmente falando, eles não são modal verbs, mas eles podem ser utilizados como modal verbs. O exemplo aqui, I need to finish my homework. Eu preciso terminar minha lição de casa. Então, aqui é uma necessidade, eu preciso. Né? Se eu não fizer isso, se eu não terminar, né, pode ser que tenha alguma implicação. Pode me trazer algum problema. Então, I need to finish my homework. O have to também indica necessidade e obrigação. E assim como o need to, o have to não é estritamente um modal verb, mas é usado de maneira semelhante. E ele é conjugado. Então, esses dois aqui são conjugados. Os únicos dois que são conjugados, porque tecnicamente eles não são modal verbs. Então, eles vão ser conjugados. Aqui, o have sendo conjugado. She has to be at work by 9 a.m. Ela tem que estar no trabalho às 9 horas da manhã. Então, she has to. Ela tem que, é uma obrigação dela, é uma necessidade que ela esteja lá às 9 horas da manhã. E por último, o dare, que expressa desafio ou permissão, embora seja menos comum e mais formal. Então, esse aqui é formal. How dare you speak to me like that? O exemplo. Como você se atreve a falar comigo assim? Então, é o se atreve. Como você se atreve? Ok, o dare, se a gente procurar no dicionário, ele vai dar como significado, né, de desafiar. Don't you dare me. Não me desafie. Então, ele está sendo usado aqui como modal verb. E percebam, todos eles estão sendo acompanhados por outros verbos. Então, need é modal verb e vem acompanhado de finish. Esse aqui é o verbo principal. Have to be, has to be. Então, esse aqui é o verbo principal. Dare you speak. O speak é o verbo principal. Então, eles sempre vêm acompanhados de um verbo principal, porque eles modificam o verbo principal. Não é somente um speak, é um dare speak. Não é simplesmente um be, é um have to be. Sempre tem que vir acompanhado de um verbo principal. Agora aqui, como os modal verbs se comportam em relação aos demais verbos da frase? Então, já que ele sempre vem acompanhado de outro verbo, como eles se comportam? Então, os modal verbs são usados com outros verbos para formar estruturas gramaticais conhecidas como perífrases verbais ou perífrases modais. Né? Isso aqui não importa muito para quem não é professor de português ou de inglês. Essas estruturas são usadas para expressar diferentes significados e nuances na língua inglesa.
Aqui estão alguns exemplos de como as modal verbs são combinados com outros verbos. Então, modal verb mais verbo principal no infinitivo sem to. Essa característica já foi colocada anteriormente. Então, não coloca o to, com exceção do have to e do need to. Então, she can swim. Ela pode nadar. Veja, nadar está no infinitivo, mas sem o to. Quando a gente começa a aprender o inglês, o professor diz, para fazer o infinitivo, coloque to antes do verbo. Não necessariamente. Vai depender de onde está esse verbo ou do acompanhamento. Se ele vem acompanhado de um modal verb, não vai precisar do to. Se esse infinitivo vem no começo da frase, também não. É só colocar ing no final. Então, não necessariamente essa regra. Sempre tem que colocar o to. Não. You must study. Você deve estudar. Mais uma vez, eu não preciso do to antes de study, apesar do study estar como estudar, no infinitivo. Ok, uma nota aqui. Nessa estrutura, o modal verb vem antes do verbo principal, no infinitivo sem to. Isso é comum para expressar habilidade, permissão, obrigação, entre outros significados. Já aqui o segundo comportamento, modal verb mais o have mais o particípio do passado. Então, às vezes, eu preciso de um have e um particípio do passado. Isso aqui nada mais é do que um present perfect. Né? Mais para frente a gente vai ver present perfect. Mas como essa aula é tanto para os alunos do nível básico quanto para os alunos do nível intermediário, eu trouxe aqui, então, o exemplo dele no present perfect. Mas quem está no básico ainda não sabe o que é present perfect. Mas lá para frente vocês vão entender o que é present perfect. Então, he could have helped us. Então, ele poderia ter nos ajudado. Então, ele poderia ter ajudado. Então, essa é a estrutura do present perfect. Então, essa estrutura é usada para expressar possibilidade no passado, indicando que algo era possível, mas não ocorreu. Ok, aqui o terceiro comportamento. Modal verb mais verbo principal mais ing. Então, it must be raining. Deve estar chovendo. Então, esse estar chovendo é um infinitivo mais um continuous. A gente não estuda muito isso na gramática, mas aqui está um verbo infinitivo no infinitivo e depois um verbo no ing. Então, essa estrutura é usada para expressar dedução. Deve estar chovendo, é uma dedução. Probabilidade ou conclusões baseadas em evidências presentes. Então, eu vejo alguma coisa, ou eu ouço alguma coisa. Eu ouço, por exemplo, água no telhado. Está chovendo e eu ouço isso. Então, eu digo, it must be raining, deve estar chovendo, porque eu tenho evidências. Eu ouço alguma coisa, ou eu sinto o cheiro de terra molhada. Então, tem evidências aqui. Agora, o quarto comportamento é quando os modal verbs são combinados com o verbo modal principal. Isso aqui é raro de acontecer. Eu tenho dois modal verbs. Isso aqui, inclusive, parece até estranho. É tão raro que quando a gente vê, né, pelo menos para mim, é raríssimo. Na prática, na vida real, eu nunca vi isso sendo utilizado. Mas pode acontecer? Pode. Will como can. E muitos livros não trazem isso, que will combina com can. Mas pode, para eu falar no futuro, ele poderá ir. He will can go. Mas quem aí está no intermediário ou no avançado, vai perceber que isso aqui é estranho. Isso aqui não soa natural aos ouvidos, mas existe. Só não é tão utilizado. Então, aqui, embora seja menos comum, em alguns casos, modal verbs podem ser usados juntos para expressar uma combinação de significados modais. No entanto, essa construção é menos frequente e pode variar de acordo com o contexto. Tanto é que é tão menos frequente que parece estranho. Ok, aqui agora. Como os modal verbs se comportam nas frases afirmativas, negativas e interrogativas?
Então, eles são usados com outros verbos para formar uma variedade de estruturas gramaticais que expressam diferentes significados e funções. Aqui estão algumas das maneiras mais comuns de como os modal verbs são usados com outros verbos. Então, aqui, a formação de frases afirmativas, né? A maioria das frases que a gente viu até agora está na afirmativa. Algumas estavam como perguntas, né? Mas é muito simples. Então, eu só coloco o sujeito, mais o modal verb, mais o verbo principal sem o to. Então, she can swim. Ela pode nadar. Ou ela consegue, ela tem essa habilidade de nadar. Muito simples. He should study more. Ele deveria estudar mais. Então, o sujeito, mais o modal verb, mais o verbo principal sem o to, no infinitivo, né? Mais o complemento. Ok, agora formação de frases negativas. Então, aqui, nas negativas, os modal verbs são seguidos pelo verbo principal no infinitivo sem to, precedido de not. Ou a contração N apóstrofo T. Por exemplo, they cannot. They cannot é a mesma coisa de they can't, que é a mesma coisa que can not. Então, tenho três possibilidades aqui. Então, they cannot come to the party. Eles não podem vir à festa. Então, eles não conseguem vir à festa. I should not eat too much sugar. I should not eat too much sugar. Eu não deveria comer muito açúcar. Então, veja, should not. Eu preciso de verbo auxiliar aqui? Não, porque os modal verbs, eles já são verbos auxiliares. Né? Um tipo diferente de verbo auxiliar. Ok, então aqui eu coloquei uma lista das formas negativas dos modal verbs. Então, o can é cannot or can't, ou também, né, o can not, como eu coloquei lá em cima. O could pode ser could not or couldn't. O may pode ser may not or mayn't. Mayn't é raríssimo. Eu nunca vi em um texto. Também nunca vi na vida real, ninguém utilizando mayn't. Might é might not or mightn't. Mightn't também é muito raro. Must not or mustn't. Shall not or shan't. Também é muito incomum. Should not or shouldn't. Will not or won't. Would not or wouldn't. O ought to é ought not to or oughtn't to, menos comum também. Need to é need not or needed. Have to é have not to. Não é don't have. Okay? Então é have not to or haven't to. Ou a forma negativa mais comum, né? Do not have to, don't have to. Ok. Dare not, daren't. Também daren't é muito incomum, muito raro. Ok, é importante observar que algumas formas negativas têm variantes menos comuns, né? Que é aquelas que já estavam sendo mostradas aqui. Ok, a formação agora nas frases interrogativas. Então, eles são colocados no início da frase, antes do sujeito. Antes do sujeito, como qualquer pergunta. Qualquer pergunta dentro do inglês, digamos, da norma culta do inglês. Assim como existe a norma culta do português, existe a norma culta do inglês. Então, é assim que eu faço. Eu altero a posição desse modal verb. Eu passo ele para antes do sujeito. Então, can you speak Spanish? Você sabe falar espanhol? Should we go now? Nós devemos ir agora? Então, should we e não we should. Agora, a formação de frases interrogativas e negativas ao mesmo tempo. Então, aqui nós podemos usar com a contração. Então, can't she come with us? Ela não pode vir conosco? Então, eu estou fazendo uma pergunta e, ao mesmo tempo, eu estou negando. Shouldn't they be here by now? Eles não deveriam estar aqui até agora? Ok, agora.
até agora é estranho no português. Eles não deveriam estar aqui agora? Então, shouldn't they? Negativo mais interrogativo. Ok. Lá em cima, eu havia dito que os modal verbs não são conjugados. Então, isso é estranho se a gente pensar que os verbos precisam de conjugação, mas eles não. Então, não tem forma distinta, não há uma distinção para as diferentes pessoas, né? A primeira pessoa, segunda pessoa, terceiras pessoas. Então, não tem essa distinção, exceto have to e o need to. Então, eu digo he can e não he can't. They must. Ok. Não tem formas no passado ou no futuro. Então, eles são usados para expressar o presente e o futuro, bem como situações hipotéticas no passado. Mas eles próprios não têm formas de passado ou futuro. Por exemplo, o can está no presente. Mas eu não vou alterar o can para ele ficar no passado ou no futuro. Eu não altero o verbo em si. Eu preciso de um verbo, de outro verbo ou de um verbo auxiliar. Por exemplo, no futuro nós vimos o will. Will can. Mas o can em si não é alterado. Assim como no passado. Como é que eu falaria, então, a possibilidade, a habilidade, a capacidade no passado? Eu utilizo o could e não o can alterado. Então, she might come later. Ela pode vir mais tarde. Então, é um futuro. Mas como é que eu sei que é um futuro? Porque eu tenho later. Está sendo expresso por meio de um advérbio. Later. He could swim when he was 5. Ele conseguia nadar quando tinha 5 anos. Então, aqui, o could está no passado. Por quê? Porque eu estou falando que era quando ele tinha 5 anos. Então, veja, é o contexto que está me falando que ele está no passado. E não o verbo em si. O verbo em si, ele não está no passado. Ok, então essas características da falta de conjugação dos modal verbs simplificam a sua utilização e facilitam a formação de diferentes estruturas gramaticais. Facilitam, mas ao mesmo tempo, quando a gente está acostumado com os verbos comuns, que eles têm um passado, fica estranho. Então facilita, mas parece estranho à prima vista. Ok. Agora, quais são os possíveis significados expressos pelos modal verbs? Então, aqui nós temos alguns. Permissão. Permissão é expressa por can, may e could. Então, you can borrow my car if you need. Você pode pegar o meu carro se precisar. Então, aqui é uma permissão. Eu estou dando permissão para você pegar o meu carro. May I use your computer for a moment? Então, posso usar o seu computador por um momento? Então, agora eu estou pedindo permissão. Aqui eu estou dando a permissão. Aqui eu estou pedindo a permissão. She could stay out late when she was younger. Ela podia ficar fora até tarde quando era mais jovem. Então, ela podia, era a permissão, provavelmente, que os tutores, os pais dela, davam a ela. Ok, outro significado possível, habilidade, capacidade. Então, o can, o could e o be able to dá essa ideia de capacidade. Nota que o be able to não estava lá em cima, né? E ele também é um exemplo de estrutura que é utilizada como modal verb, mas em si, tecnicamente falando, não é um modal verb. Aqui, I can speak three languages fluently. Então, eu posso falar, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa habilidade de falar 3 idiomas fluentemente. He could run a marathon when he was in college. Então, ele conseguia correr. A habilidade também. After the accident, she was able to walk again. Então, depois do acidente, ela conseguiu voltar a andar. Então, aqui, capacidade também. Agora, expressar a habilidade e capacidade no passado. Então, já que eles não têm um passado específico, eu tenho que mudar aqui. Então, when I was younger, I could run much faster. Quando eu era mais novo, eu conseguia correr mais rápido.
Despite the difficulties, they were able to finish the project on time. Então, apesar das dificuldades, eles conseguiram terminar. Então, veja, eu estou usando o verbo to be no passado, já que é to be able to. E aqui está sendo conjugado. Por quê? Porque, tecnicamente, to be able to não é um modal verb. Mas, na prática, ele se torna. Possibilidade transmitida por may, might, could e can. Então, it may rain later, so bring an umbrella. Obviamente, entre may, might, could e can, existe uma diferença, algumas nuances. Por isso que eu disse que mais para frente nós teremos aulas específicas. Então, vai ter uma aula, por exemplo, comparando may e might. Os dois são possibilidades? Sim, mas nós já vimos lá em cima, né, que o might é menos provável do que o may. Então, os dois são possibilidades, são probabilidade. Mas um é mais forte que o outro. O may é mais forte que o might. Então, it may rain later. Então, pode chover mais tarde. E é mais certo que vai chover do que se eu dissesse it might rain later. There might be some cake left in the kitchen. Pode haver um pouco de bolo deixado na cozinha, mas eu não tenho certeza. Porque o might me traz esse significado de incerteza. He could be at home by now. Ele poderia estar em casa agora. É uma possibilidade, uma probabilidade de que ele esteja em casa agora. With his talent, he can become a great musician. Com o seu talento, ele pode se tornar um ótimo músico. Então, pode ser que ele se torne um músico. Ok, agora como obrigação, é o must, o have to e o should. Então, you must wear a seatbelt in the car. Você deve usar o cinto de segurança no carro. E aqui, então, é um dever, uma obrigação mais forte. Employees have to clock in before starting work. Os funcionários devem bater o ponto antes de começar o trabalho. Então, have to é uma obrigação. Students should study regularly. Os alunos devem estudar regularmente. Conselho e sugestão. Should e ought to, já que eles são praticamente a mesma coisa. You should see a doctor if you are not feeling well. If you are not feeling well. Então, você deveria consultar um médico. É a minha opinião, como eu disse lá em cima. É uma opinião externa, não a minha. Não a minha de mim para mim mesmo, digo. You ought to try the new restaurant downtown. Você deveria experimentar um novo restaurante no centro. Então, mesmo significado. Eu poderia usar o should aqui? Poderia, não alteraria o significado. Agora, para expressar vontade ou desejo. Would. I would love to visit Paris someday. Eu adoraria visitar Paris um dia. É um desejo meu, é uma vontade. Promessas e intenções. Will e shall. I will help you with your homework later. Eu vou te ajudar com a sua lição de casa mais tarde. É uma promessa que eu estou te fazendo. Então, I will help you. We shall meet again soon. Então, nós vamos nos encontrar novamente. Ok. Aqui agora, expressar dedução ou suposição. O must e o might. Então, he's been studying all week, so he must be well prepared for the exam. Ele tem estudado a semana toda, então ele deve estar bem preparado para o exame. Então, ele deve estar, né? Eu estou fazendo uma suposição. Se ele está estudando a semana inteira, então eu suponho que ele deve estar preparado, bem preparado. She hasn't answered her phone. She might be in a meeting. Então, ela não atendeu o telefone. Ela pode estar em uma reunião. Então, eu suponho que ela esteja numa reunião, já que ela não respondeu, ela não me atendeu.